Veja se você já presenciou esse tipo de situação. Um professor pede para o aluno fazer um resumo, o aluno lê o texto solicitado pelo professor e durante a leitura ele já vai copiando pedaços daquele texto. Ele copia o início do texto e fala que é a sua introdução. Ele continua a leitura, copia mais alguns pedaços do meio e diz que é o seu desenvolvimento. E para concluir, ele copia alguns trechos do final e fala que é a sua conclusão. Ah, e tem uma técnica a mais. Esse aluno não copia a primeira frase nem a última para não ficar muito na cara, muito evidente que é uma cópia, que está idêntico ao texto base. Você já viu isso? Pois bem, tenho algo a dizer. Isso não é um resumo. Olá, meu nome é Meire Domingues, sou professora e no vídeo de hoje eu vou falar para você o que é um resumo e diferenciar dois tipos de resumo. Um que é um gênero textual e o outro que pode servir como uma técnica de estudo. Vamos lá? Então vamos entender o que é um resumo. O primeiro aspecto a ser compreendido é que um resumo sempre parte de um texto base, que também pode ser chamado de texto-fonte. Isto é, você precisa ler alguma coisa antes de produzir um resumo, diferentemente da produção de um texto dissertativo, aquele solicitado em vestibulares, concursos públicos, em que é dado um tema e que você deve falar sobre aquele tema a partir dos seus conhecimentos prévios. O resumo não. Você precisa ler um texto, identificar as informações importantes desse texto, para depois construir o seu. Ah, se você tem dificuldade em localizar essas informações importantes, saber o que é um conceito, palavra-chave, dá uma olhadinha num vídeo deste canal em que eu mostro para você como localizar essas informações por meio de grifos e marcações. Pode te ajudar muito. Depois que você localizar essas informações importantes do texto, você não pode copiá-las e dizer que faz parte do seu resumo. Lembra do exemplo do começo desse vídeo? Pois bem, resumo não é cópia. Essas cópias e transcrições, se você der as referências, tudo certinho, pode até virar um outro tipo de texto, chamado fichamento. Se você quiser saber mais sobre esse tipo de texto, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo sobre ele. Mas para a produção de um resumo, esqueça, não pode ter cópia. Então o que você deve fazer? Você vai pegar essas informações importantes que você localizou do texto base e você vai explicá-las com as suas palavras. Por isso que o resumo é considerado um processo ativo, porque você precisa selecionar informações, articular novamente essas ideias, em outras palavras, criar um texto seu. Outro aspecto importante que deve ser considerado, que pode parecer óbvio, mas eu vou dizer, é que o seu resumo precisa ficar menor do que o texto base. Por incrível que pareça, eu já recebi resumos que ficaram maiores do que o texto original, porque a pessoa tentou explicar demais as informações e acabou deixando o texto redundante. Ou trouxe exemplos e informações que nem foram citadas pelo autor. Esse é um cuidado que deve ser tomado, caso contrário o seu resumo vai perder a funcionalidade. Por isso, você precisa ser fiel às ideias apresentadas no texto. Se o autor critica ou defende determinado conceito ou ideia, você tem que deixar isso evidente, claro no seu resumo. Lembre-se, é com as suas palavras, mas você precisa garantir as ideias do autor. Agora vamos falar do resumo como um tipo de texto, aquele que é pedido na escola, na faculdade. Ou melhor, ele é um gênero textual. A primeira pergunta que normalmente eu recebo é: qual deve ser o tamanho desse resumo? Como é que eu devo entregar esse resumo para o professor ou para a professora? Com uma página, 2 páginas? E a resposta é depende. Porque dificilmente você vai conseguir resumir um livro que tem 100 páginas em uma folha. Então, o tamanho do seu resumo vai se relacionar diretamente ao tamanho do texto-fonte, ou seja, o texto que você leu. Mais do que se preocupar com a quantidade de folhas, o que eu sugiro é que você se preocupe com a estrutura do seu texto. O resumo, quando ele é um texto, um gênero textual,
ele precisa ser organizado em 3 partes. Você sabe quais são essas 3 partes? Aquelas que a gente chamava de início, meio e fim. Como é que a gente chama agora? Sabemos que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos supor que você tenha que resumir esse livro aqui, do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, tá? É um livro, é um tamanho pequeno, né? Mas ele tem mais de 100 páginas. A primeira coisa que eu preciso apresentar na introdução é: que livro é esse? Então, qual é o nome do livro, o nome do autor? Eu posso até dizer um pouco sobre esse autor para mostrar a relevância dele na educação, de que maneira que esse livro é organizado, ou seja, é dividido em capítulos, quantos capítulos tem? E eu posso até colocar o nome de cada um dos capítulos. Essas informações eu vou colocar na introdução. Isso pode levar um tamanho de 1 ou 2 parágrafos, tá? Vai depender de como você constrói isso. Mas não mais do que isso para apresentar esse livro aqui que eu tenho em mãos. É claro que se você tiver uma obra maior e precisar organizar com outras divisões, pode ser que você leve para sua introdução 3 parágrafos. Mas aqui, no nosso exemplo, 1 parágrafo ou 2 já dá conta da nossa introdução, em que nós falamos sobre o autor, o livro e a organização desse livro. Você também pode dizer um pouco sobre o assunto do livro, sobre o que ele diz, o que o autor trata. Muito bem, a segunda parte vai ser o desenvolvimento, que normalmente é a maior parte do resumo, porque é ali que você vai apresentar as ideias defendidas ou até mesmo rejeitadas daquele autor. Tem várias maneiras de você organizar esse desenvolvimento. Por exemplo, se você está fazendo o resumo desse livro, esse livro tem 3 capítulos. Você pode fazer um resumo pensando nos capítulos do livro. Então eu preciso de 2 parágrafos para explicar o primeiro capítulo, mais 2 parágrafos para explicar o segundo e o terceiro dá para explicar em 1 parágrafo. O que nós temos? Um desenvolvimento, nesse caso, com 5 parágrafos. Apenas um exemplo, só para mostrar que normalmente o desenvolvimento é maior do que a introdução e também que a conclusão. Mas você não quer fazer o seu resumo por capítulos, explicando cada um deles. O que você pode fazer? Você pode juntar em 1 parágrafo todas as ideias defendidas pelo autor e nos parágrafos seguintes você pode mostrar os argumentos dele, por que ele defende aquelas ideias. Depois você pode também apresentar quais ideias ele condena, ele rejeita e em seguida também apresentar os argumentos, por que ele condena ou por que ele rejeita determinado conceito ou ideia, tá bom? Quer dizer, cada um pode organizar o desenvolvimento da maneira que achar mais fácil. Ou de uma maneira linear, seguindo as ideias aqui já apresentadas no sumário do livro, no índice, aquelas páginas iniciais, ok? Posso seguir, ou eu posso fazer a minha própria organização, mostrando quais são as ideias que o autor defende ou as ideias que o autor critica. E a última parte vai ser a conclusão. A conclusão tem uma informação importante que você precisa se atentar. Não é para você escrever na conclusão a sua opinião sobre o livro, se você concorda com as ideias ou discorda, acha válido ou não. Lembre-se que você precisa se ater às ideias do autor. Então, na conclusão, que também pode ser 1 ou 2 parágrafos, você vai apresentar novamente qual é o tema central desse livro e apontar quais são as ideias mais relevantes que você observou que ele defende dentro do desenvolvimento. Então vai ser uma retomada do assunto tratado anteriormente. Nós vimos que o resumo entendido como um gênero textual nada mais é do que a construção de um texto. E para isso demanda articulação entre as ideias, organização em parágrafos, preocupação com a coesão do texto e a coerência, ou seja, que o texto inteiro faça sentido. É trabalhoso, não é uma tarefa muito fácil, é a produção de um texto. Agora, se você recorre ao resumo como uma técnica de estudo, é um processo mais simples no sentido da estrutura do texto. Por exemplo, você não precisa organizar esse resumo como técnica em parágrafos. Você pode organizar em tópicos, porque dessa maneira fica muito mais fácil de você localizar as informações. Outro item importante é que quando você faz um resumo como técnica de estudo para memorizar um conceito, você também pode utilizar aquelas
estratégias que nós vimos no mapa mental, ou seja, usar marcadores de textos, cores diferentes de caneta e até mesmo para não correr o risco de escrever demais, porque você precisa agora, o primordial é você condensar, sintetizar o máximo que você puder as informações para ficar mais fácil a sua memorização, você pode fazer esse resumo em fichas. Você já viu uma ficha como essa? Antigamente era muito usual, em banco, consultório odontológico, em que se colocava as informações do cliente ou do paciente. Muito bem, essas fichinhas elas já foram também aproveitadas para apresentações de trabalho. Por caber pouca informação, você pode fazer o seu resumo para estudos nela. Dessa maneira você vai colocar só o que for essencial, não corre o risco de escrever demais. Essa sugestão da ficha ela é válida caso você prefira fazer o resumo à mão, a caneta ou a lápis. Mas você também pode fazer esses resumos no computador. A vantagem é que você pode modificar esse resumo com mais facilidade, acrescentar informações, apagar o que não for mais necessário. Entretanto, a vantagem de fazer à mão é que você consegue ficar mais tempo em contato com aquele objeto do conhecimento e memorizar mais os conceitos apresentados. Mas é uma escolha sua. Agora vamos para um exemplo. Vocês estão vendo aí na tela um trecho do livro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, em que ele explica a diferença entre curiosidade ingênua e curiosidade epistemológica, que é o conceito inventado por ele. Tente ler e faça um resumo curtinho, no máximo com 5, 6 linhas, e depois compare com o resumo que eu fiz, para ver se você realmente está entendendo a técnica de resumo como estratégia de estudo. Muito bem, agora eu vou apresentar a você o resumo que eu fiz com base nesses 2 parágrafos em que Paulo Freire diz o que é uma curiosidade ingênua e uma curiosidade epistemológica. Por se tratar de um resumo como estratégia de estudo e não como gênero textual, observem que eu não fiz o resumo em forma de parágrafo. Eu tentei organizar como se fossem 2 tópicos. O primeiro falando o que é curiosidade ingênua e o segundo falando o que é curiosidade epistemológica. Tentei até destacar essas informações com uma cor diferente, escrevi de rosa. Na frente de curiosidade ingênua, eu coloquei o conceito. Segundo Freire, curiosidade ingênua é senso comum, adquirida pela experiência. É aquilo que nós adquirimos por meio das nossas vivências. Essa curiosidade ela deve ser respeitada. Então, quando uma criança chega com conhecimento prévio dela, o professor deve respeitar esse saber. Entretanto, o professor deve ajudá-la a superar essa curiosidade. Que essa curiosidade ingênua caminhe para uma curiosidade epistemológica, que daqui a pouco nós vamos ver o que é. O que mais o Paulo Freire diz? Que a curiosidade ingênua é metodicamente desrigorosa. Ele quer dizer que a pessoa não planeja como vai fazer as coisas, como ela vai buscar o conhecimento. O contrário da curiosidade epistemológica, que ela é rigorosa. Você cria estratégias para buscar o conhecimento, o saber. Então, qual é o conceito desse termo criado por Freire? É a capacidade crítica de aprender, para alcançar o conhecimento do objeto. A diferença dos dois é que nós fazemos sem noção, o porquê fazemos ou porquê ficamos sabendo de determinado conceito, e a curiosidade epistemológica é aquela que nós temos consciência da busca pelo saber. O importante aqui, nesse exemplo, é você observar a importância de destacar informações relevantes em cores diferentes, grifar termos que você acha que são necessários serem memorizados. Tudo isso vai favorecer a sua aprendizagem. Muito bem, pessoal! Espero que você tenha entendido o que é um resumo, consiga diferenciar o resumo, que é um gênero textual, daquele que serve como uma técnica de estudo. Eles apresentam características e estruturas diferentes porque atendem finalidades diferentes. Se você gostou desse vídeo, desse assunto, curta, compartilhe, ajude no crescimento desse canal, se inscreva aqui. Um beijo grande, obrigada por assistir até aqui, até a próxima. Tchau!